como que a divisão internacional do trabalho influencia nessa desigualdade entre o futebol existente no mundo? Então, eu acho que um fator importante sempre a ser considerado é a formação socioespacial de cada país, de cada lugar. Obviamente que a economia brasileira, principalmente nos anos 2000, ela apresenta um crescimento substantivo. Porém, se a gente olha, né, dentro do quadro mundial, o futebol brasileiro tem uma tendência a ficar mais periférico. Por quê? Porque, embora, em termos de movimentação, de PIB e tudo mais, o Brasil apresente essa melhora não é vista dentro do futebol. Há uma organização, há uma reorganização no futebol europeu que os valores de outras cadeias produtivas conseguem migrar para o futebol de maneira mais rápida. E aí, dentro desse mercado concorrencial, vai se distanciando cada vez mais. Hoje nós temos essa divisão internacional do trabalho do futebol que reflete basicamente a DIT de qualquer outra área econômica que nós temos, né? O Brasil como um produtor de commodities, o Brasil como normalmente assim, né? Temos áreas que não são. O meu orientador adora me lembrar disso, tipo, Rodrigo, toma cuidado do setor onde você está falando para não cometer equívocos, né? Mas em grosso modo, o futebol tomou a mesma divisão internacional do trabalho de outras áreas econômicas, onde o futebol europeu ele é central e daí ele se utiliza das redes dos países centrais, né? Então de Alemanha, Inglaterra, França, tanto em termos culturais quanto em termos técnicos de satélites, de grandes corporações midiáticas que aqui no Brasil nós nunca tivemos. Daí a relação entre divisão internacional do trabalho e formação socioespacial, né? E o futebol ligado a isso. E chega um determinado momento onde nós temos a tentativa do Brasil de chegar a isso também, só que como? Eu não sou nenhum pessimista, né? Eu não tento analisar as coisas dentro de uma dicotomia otimista ou pessimista, mas é muito difícil para o mercado brasileiro hoje concorrer com o mercado europeu. E aí a gente vira, né, o que o Bruno está dizendo aí, de exportador de pé de bola, ou seja, nossos clubes ainda formam jogadores, o Brasil é importante no mercado mundial, né? Em termos gerais, para todos os países do mundo, em valores absolutos, o Brasil é o maior exportador. Porém, note, nós não somos onde está o maior valor agregado com transferências. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A Liga Inglesa não gasta mais com jogadores formados na Liga Brasileira do que em relação a outras ligas do mundo. A Liga Inglesa, ela gasta com a Liga Italiana, com a Liga Francesa, com a Liga Espanhola e com a Liga Alemã. Se a gente pegasse nesse rol de 5 ligas, todas elas têm esse intercâmbio que, segundo o último relatório da FIFA, que saiu recentemente, 67% dos valores de transferências entre jogadores de futebol dos grandes clubes do mundo, né, em termos financeiros, são entre essas 5 ligas. Elas trocam entre si. Por quê? Porque gera lastro, ou seja, jogar no Brasil hoje, infelizmente, para um observador europeu, não significa mais que o jogador tenha qualidade para atuar em alto nível em qualquer time do mundo. Então, se você está em um clube médio da França, em um clube médio da Espanha, a probabilidade de você dar certo num clube grande de uma outra nação, por exemplo, num Bayern de Munique lá na Alemanha, é maior. Então, o que acontece? Um jogador brasileiro, aqui são valores totalmente reais, mas sairia do Brasil aí por uns 40 milhões de euros, e aí a torcida ficaria muito feliz com esse valor, vai para um time médio europeu, e às vezes a Portugal tem essa grande característica, principalmente com Porto e Benfica, e dali é vendido por 200, 300 milhões mais à frente numa grande transferência, né? Então, o valor agregado é muito maior lá do que aqui pela mesma mercadoria. Eu não gosto muito, né, de usar um trabalhador, né, ou uma pessoa como métrica de mercadoria, mas pensando dentro do valor de transferência no passe, é isso que acaba acontecendo na prática, né? Então, e é assim que o mercado vê. O mercado vê jogador de futebol como ativo econômico.
trabalhador, pessoa, depende. Se for um Messi da vida, que é uma grande marca, além de um grande jogador, tudo bem. Mas se não é, se é um jogador de terceira divisão, enfim, coisas típicas do capitalismo.